Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa este planeta com um único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando, a fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compaixão, da compreensão, da tolerância, a fortuna da fé. Essa sim, podemos reunir nesta casa planetária e levar para a eternidade do nosso espírito. Então, que possamos ouvir, compreender, estudar e, principalmente, criar ânimos, coragem e atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Uma saudação a todos. É bom a gente falar dessa forma virtual, provavelmente ela alcança pessoas mais distantes, ainda que os centros espíritas, a grande maioria, acredito, já tenham começado as suas atividades presenciais neste mês de outubro de 2022. Mas, desta forma, também podemos conversar, podemos refletir sobre o Evangelho, e essa é a nossa intenção. A conversa que está prevista para hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos livros dos médiuns e em outras obras do Espiritismo, que trata dos falsos profetas, os falsos cristos. No Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, há a passagem em que Jesus diz que a gente só pega, a gente só colhe boas frutas de boas árvores. As más árvores dão maus frutos. Quer dizer, de forma muito objetiva, que as boas intenções, as boas atitudes, as boas situações, a gente só colhe das boas pessoas. Então, se alguém, falando em nome de Cristo, tentam levar coisas ruins, tentam enganar as pessoas, tentam sobrepor as virtudes que Jesus nos trouxe quando esteve nesta casa planetária como o ser de maior luz. Dá para a gente perceber, isso será suplantado pelas ações, pela maneira, pelas atitudes da pessoa que está levando, que está falando em nome de Cristo. Então, atitude, intenção, é tudo para que a gente possa perceber os maus profetas, os que falam em nome de Cristo de forma inadvertida. No passado, no início do cristianismo, o povo judeu considerava os profetas aqueles que tinham o dom de adivinhação. Alguns até o faziam, ou por intuição, ou mesmo por algum dom, por alguma providência divina, tinham a condição de adivinharem. E aí ficou essa brecha, ficou dessa forma conhecido os profetas. E os falsos profetas que levavam situações, palavras, atitudes, condições que enganavam o povo, que enganam o povo. E o Evangelho nos traz que devemos estar atentos a estas situações, atentas as mulheres, atentos os homens a estas situações das falsas profecias daqueles que procuram enganar as pessoas em nome de Cristo, ou seja, aqueles que levam a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho de forma errada, de forma errônea. Como o Espiritismo traz algumas situações que podem ser consideradas fenômenos e não o são, porque, na verdade, o Espiritismo revela a ciência dos espíritos, ou seja, como a gente se comunica, ou como a gente entende, ou como a gente percebe o mundo dos espíritos, e isso também é uma lei natural, como existem tantas outras leis naturais.
ou seja, não são situações fenomenais, ou não são situações que não estejam à disposição da humanidade para entender e para aproveitar estas situações que o Espiritismo nos traz de comunicação e entendimento do mundo espiritual para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Como ainda é uma ciência nova, ou como ainda está sendo revelada, ou como ainda estamos compreendendo, como tantas outras que evoluíram ao longo da humanidade, muitas vezes há uma tendência ou tenta-se levar o espiritismo para um patamar desnecessário. E aí podem surgir no espiritismo e em outras situações interpretações erradas ou interpretações que enganem as pessoas, que enganem os encarnados. Ao contrário, se aproveitamos os ensinamentos dos espíritos, tais quais está em toda a obra de Kardec, em toda a obra que veio depois de Kardec, de espíritos de mais luz, de espíritos que nos ajudaram a transmitir os ensinamentos morais, a interpretar de forma correta o que Jesus nos deixou através do seu Evangelho, podemos, com tudo isso, nos aprimorar e crescer e evoluir espiritualmente. Esse é o objetivo para o qual estamos encarnados, ao qual estamos nesta casa planetária. Quando Jesus nos alerta para estarmos atentos aos bons frutos, porque somente nas boas árvores teremos os bons frutos, e comparando que as más árvores não dão bons frutos, Jesus nos ensina, nos orienta a estar atentos àquilo que interpretamos, àquilo que nos vem sobre o Espiritismo, sobre os seus ensinamentos e principalmente as boas intenções, as obras que acompanham esses ensinamentos. Muitas pessoas, nos dias de hoje, na história da humanidade sempre, mas hoje, talvez por uma condição mais facilitada dos meios de comunicação, nesse momento a gente pode estar falando em várias partes do planeta, através da internet. A gente hoje faz uma gravação de um vídeo, uma live ou qualquer coisa parecida de forma muito simples, de forma muito fácil. Num simples celular, a gente consegue fazer uma gravação e alcançar lugares ou pessoas que a gente nem imagina, em situações, em locais que a gente não pode sequer pressupor. Então, com essa facilidade, talvez a difusão do Evangelho, a difusão dos ensinamentos, a difusão do conhecimento do que o Cristo nos deixou seja mais fácil, mas também mais perigosa. Então, mais do que nunca, devemos estar atentos aos bons frutos que o Evangelho nos traz. E para que serve isso? Por que isso? Porque estamos numa terra, num planeta de dor, de expiações, de dificuldades, em que facilmente se vende facilidades para se sair das situações que temos ou para prometer caminhos, para prometer portas de saídas nas situações adversas da nossa existência enquanto encarnados, sem nos alertar, sem nos avisar que os momentos difíceis, as dificuldades que temos, são primeiro débitos que estamos pagando das nossas vidas, dos nossos erros, daquilo que cometemos contra o Evangelho, contra o ensinamento de Jesus nesta passagem enquanto encarnados e em outras em que estivemos nesta condição, presos ao invólucro da carne, mas dessa forma com a oportunidade de pagarmos, com a oportunidade de, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, entendermos os prejuízos que fizemos para outras pessoas, para
outras almas, para outros espíritos, e dessa forma possamos reparar esses acontecimentos, esses prejuízos, essas dores que causamos, e possamos, com esses pagamentos, evoluir, refletir aí na erraticidade aí quando desencarnarmos, e entendermos que a dor que causamos para aquele irmão, a dor que causamos para aquele outro espírito, o prejuízo, seja lá de que ordem for, temos sempre que fazer o pagamento, temos sempre que fazer o resgate, e com esse resgate a gente pode evoluir, a gente pode crescer, a gente pode fazer a reforma necessária para a nossa evolução espiritual. Quando alguém nos promete alguma salvação, quando alguém nos promete alguma situação em que possamos, sem os nossos sofrimentos, sem as nossas dores, sem as nossas dificuldades, sair dessas situações, em especial enquanto encarnados, esse alguém está sendo um falso profeta. Esse alguém está oferecendo algo que não existe dentro das leis de Deus, dentro do que Jesus nos trouxe. Naturalmente, pode-se oferecer, deve-se, alguma situação de leniência, alguma situação de ajuda, de apoio, seja de que ordem for, mesmo material, para aqueles que mais necessitam, e naturalmente isso é bastante válido. Isso está inclusive no Evangelho de Jesus, que é a caridade acima de tudo, a caridade é como um preceito principal para a nossa evolução espiritual, mas não o término da nossa dívida, mas não o encerramento das dores, dos sofrimentos que temos que ter para fazer os nossos pagamentos através de qualquer intervenção, de qualquer interveniência. E o Espiritismo ainda nos traz uma situação nova, uma situação reveladora, que o próprio mundo espiritual pode tentar nos influenciar, pode nos acometer, pode nos obsidiar para interromper, para atrapalhar, para que esse nosso resgate não seja pleno, para que esse resgate não seja da melhor forma possível, porque somos prejudicados pelas influências espirituais. Uma das máximas do Espiritismo é orai e vigiai. Então, estejamos em oração, estejamos em compreensão, estejamos em reflexão, estejamos unidos aos ensinamentos e ao pensamento em Jesus, estejamos protegidos pela oração e estejamos vigilantes para que essa perturbação do mundo espiritual, naturalmente espíritos inferiores, naturalmente espíritos zombeteiros, naturalmente espíritos perturbadores, que tentam nos influenciar, que tentam prejudicar a nossa evolução espiritual, não nos alcancem, porque porque vamos procurar a proteção para que isso não aconteça. Então, os falsos profetas, os falsos cristos, aqueles que nos perturbam, também podem estar no mundo espiritual e muitas vezes nos influenciando e muitas vezes tentando nos convencer de forma muito parecida com o que acontece no mundo dos encarnados, ou seja, com falsas promessas, ou seja, tentando ou procurando vender facilidades que não existem nesta casa planetária. E não existem porque o nosso grau, o nosso momento de espírito é neste momento, é neste grau
de vivermos, de estarmos nesta casa planetária de expiação, de dor, de dificuldades, porque o estágio pelo qual estamos vivendo, por o qual estamos passando, enquanto espíritos eternos, mas em evolução, é o estágio de estarmos neste mundo, neste planeta, nesta condição. Ou seja, a dor de cada um é exatamente a dor necessária para que cumpramos, para que passamos, para que resgatemos as nossas dívidas, os nossos débitos. Naturalmente, se nos aproximamos dos bons conselhos, daquelas pessoas ou daquelas informações, daquelas casas espíritas, daquelas instruções que levam à moral, às boas atitudes, aos bons conhecimentos do Evangelho de Jesus, certamente estamos no caminho certo. Agora, se somos impelidos, se somos levados a alguma forma de facilidade, a alguma promessa que tente nos influenciar por um caminho que não seja o caminho do ensinamento do Evangelho, vamos estar atentos, vamos estar vigilantes, porque alguma coisa de errado há nisso. Essa árvore não está dando bons frutos, essa árvore não está nos proporcionando a evolução que precisamos, não teremos uma colheita sadia, uma colheita próspera com essa situação. É uma obrigação de cada um de nós, enquanto encarnados nesse processo de evolução espiritual, moral, de progresso do nosso espírito, estarmos atentos a estas situações. Nós estamos aqui nesta terra cumprindo missões, passando pelo que passamos com a oportunidade de evoluirmos. Sim, é oportunidade mesmo com todas as dificuldades pelas quais passamos, mesmo com todas as situações adversas. São oportunidades porque é através dessas passagens, é através das dores, é através das expiações, é através das dificuldades que passamos que podemos aprender, que podemos evoluir, que podemos progredir. Se as promessas são diferentes desse sentido, estamos diante de falsas promessas, de falsos cristos, de falsos profetas, e é esse o alerta que o Evangelho nos traz. Convido vocês a se aprofundarem nessa literatura farta no Evangelho, neste conhecimento, porque através do conhecimento, através da oração, através da vigilância, é que podemos estar atentos, tanto no mundo dos encarnados, como no mundo dos desencarnados, quanto às promessas, quanto ao que nos oferecem para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, eu fico por aqui, agradecendo a atenção de todos, mas convidando-os a se aprofundarem na literatura, na leitura, no conhecimento do Evangelho de Jesus. E, principalmente, experimentando dos bons frutos, os frutos da evolução, os bons frutos do Evangelho, os frutos do moral, os frutos dos bons caminhos cristãos, para, com isso, possamos cumprir a nossa etapa enquanto encarnados, e quando chegarmos ao final dela, seja no tempo que for, tenhamos a certeza de que progredimos, que evoluímos, que não jogamos fora a oportunidade que temos de crescer espiritualmente enquanto estamos nesta casa planetária. Que assim seja, até uma outra oportunidade.